Estamos no Siman Kaftet Alachá Rei, 29º capítulo do Kitzur Shulchan Aruch. A gente chega hoje na quinta Alachá. Esse capítulo ele fala sobre o caráter judaico, como a pessoa deve se comportar, quais têm que ser as virtudes que a pessoa deve adquirir, como deve ser formada a personalidade judaica. O Kitzur Shulchan Aruch aqui ele vem seguindo a opinião do Rambam de que devemos sempre procurar o caminho do meio, aquele caminho que é a harmonia entre dois extremos. Porém, em algumas situações, em alguns casos, falou que Kitzur Shulchan Aruch, que pelo contrário, o extremo ele é mais positivo para o ser humano, como com relação a Gavá, com relação ao orgulho, aqui nós seguimos para o extremo da humildade, e com relação ao Kas, a raiva, devemos seguir para o extremo de uma certa apatia, digamos assim, não completamente apatia a ponto de não sentir nada, mas de não expressar essa raiva de forma nenhuma e tirar ela completamente do coração. Então vamos lá. Fala que Rei. Leolam yerbe adam bishtika. Com relação ao dibur, com relação à fala, também aqui fala que o ideal é que a pessoa fique mais em silêncio do que fale. A pessoa deve falar somente divrei Torá, deve falar somente sobre coisas ligadas à Torá ou necessidades do corpo, necessidades básicas quanto a comida, trabalho e esse tipo de coisa, mas ficar batendo papo e conversando demais, falar demais, pode ser prejudicial, como ele vai falar mais na continuação. Mesmo em coisas que realmente ele tem necessidade, ele precisa disso, também nesses casos, nesses quesitos, tentar falar o quanto menos. Por quê? O Kvar Amruz botei no Zichron Livracha, Kolamer Bedvarim Mevi Het. Falaram nossos sábios, já que todo mundo que ele fala demais, ele acaba chegando em algo errado. Quando a pessoa conversa e fala e vai falando e falando, geralmente a tendência é que a pessoa chegue a falar coisas erradas, comece a falar mal de outras pessoas, falar lashon hará, comece a dar maus conselhos, comece a mentir para inventar histórias, ou seja, quando a pessoa começa a falar demais, ele ocupa demais com o falar e menos com o pensar, então ele vai com certeza acabar chegando em coisas erradas, falando de assuntos indevidos. E a Gemara também traz essa questão. A Gemara fala que está escrito no Pasuk Tole Eretz al Belimá, que a Kadosh Baruch Hu ele pendura, ele depende a terra inteira em Belimá. O que é Belimá? Fala um Chazal, Mishebolem Piv Uleshonom, uma pessoa que ele consegue segurar a boca durante uma discussão, ele está discutindo com alguém está falando alguma coisa, está provocando ele consegue ficar quieto e se segurar. A Kadosh Baruch Hu fala, esse é o tipo de pessoa pelo qual eu criei o mundo, esse é o tipo de pessoa que faz o mundo andar. A pessoa ganha nessa situação uma força muito grande de dar brachot. Então a gente vê aqui que a capacidade da pessoa de conseguir segurar a boca, conseguir ficar quieto em silêncio é um bom costume, é um costume positivo. Ve'amru lo matzati laguv tov mishtika. Aparece na Mishnah em Pirkei Avot que um dos Chachamim falam, olha, eu cresci entre todos os Chachamim, ouvi muitos conselhos de vários e vários lados, e a melhor coisa que eu encontrei para o Guf, a melhor coisa que eu encontrei é a shtika. O silêncio, a capacidade da pessoa de ficar em silêncio e não falar demais, isso é a melhor coisa que pode ter. Não é para ficar quieto, muitas vezes a pessoa tem obrigação de falar, quando você vê alguém fazendo algo errado, você tem que advertir, obviamente a pessoa tem que conversar, ter amizades, mas sempre com o seu limite. Ve'amaraba ma'idechtiv mavet vechaim be'ad elashon, debai chai belishnei, debai mavet belishnei. A vida e a morte estão nas mãos. O que significa o pastor que diz que a morte e a vida estão na mão da língua? Porque é justamente isso. Alguém que ele quer viver, ele usa a língua dele para coisas boas, coisas positivas, para estudo de Torá. E alguém que quer morrer, digamos assim, alguém que não quer aproveitar a vida, que ele é considerado morto, ele pode falar sobre besteira no dia a dia, ou seja, o modo como a pessoa usa a língua, usa a fala dele, isso demonstra o que ele busca, onde ele quer chegar. Alachá Vav. Lo yadam bal schok umatalot velo atzev onen ela sameach. Aqui, o Kitzur Shulchan Aruch já leva a gente para uma harmonia, para um meio do caminho. A pessoa, por um lado, ele não deve ser engraçado, divertido, empolgado demais. Por outro lado, ele não pode ser alguém triste e como se estivesse em luto. A pessoa deve sempre buscar o caminho do meio, ser alguém alegre e contente, mas sem exageros. Uma pessoa que ele faz piada demais, ele debocha demais das coisas, isso leva a pessoa
para proibições de ervá, de relações proibidas, promiscuidade. Por quê? Porque uma pessoa que ele faz piadas demais, ele debocha de tudo, ele tira o valor das coisas. As piadas, elas tiram o valor da realidade. Então, por exemplo, o Messad Sharim traz que, às vezes, com uma piadinha, uma pessoa pode destruir um shiur ou uma ideia inteira. Alguém que ouve um shiur extremamente importante sobre algum assunto, sobre alguma característica, sobre o modo correto de se comportar, se alguém, no fim do shiur, faz uma piadinha, todo mundo ri, todo mundo acha graça daquilo, e isso tira completamente o valor daquele shiur. A pessoa perde completamente a consciência da importância das coisas. As piadas também têm a criar dentro da pessoa um pensamento incorreto, um pensamento que sai do caminho. Sim, o Maharal traz que a pessoa não deve fazer muita piada, muita coisa engraçada, porque o engraçado ele vem geralmente da quebra do racional. Algo que é engraçado é algo que eu esperava um final, algo que racionalmente o caminho, o processo que estava chegando ia chegar em um lugar e de repente tem uma quebra desse racional e eu cheguei em um lugar diferente. Então as piadas, as coisas engraçadas, elas geralmente tendem a quebrar a capacidade da pessoa de pensar corretamente. Então a gente vê que deve-se tomar muito cuidado com esse tipo de questão. Obviamente que tem que ser feliz, tem que ser contente, uma piada aqui e ali faz parte da vida, isso daqui com certeza é correto, porém com suas limitações. Igual com bebida, a gente diz, beba com moderação, assim também com piadas, porque isso pode primeiro tirar a funcionalidade da cabeça da pessoa, a capacidade de raciocinar corretamente, e segundo, a piada ou deboche tira o valor das coisas. Então mesmo coisas que geralmente são vistas como proibidas, como com certeza nunca faria uma coisa dessas, as piadas podem levar a pessoa a isso. Assim também com relação as finanças da pessoa, a dinheiro. A pessoa, por um lado, não deve ser alguém que quer todo o dinheiro do mundo, procurar tudo que ele pode, trabalhar o máximo possível para juntar todo o dinheiro, que muitas vezes esse dinheiro, a pessoa nem tem utilidade, nem chega a ser um dinheiro, um valor real. Valores como bilhões, trilhões, não são valores reais na moeda, certo? Embora a pessoa tenha isso na conta do banco, mas não é um dinheiro que existe, e não é um dinheiro que a pessoa consegue usar bichlal na vida dele. Então, muitas vezes, correr atrás de todo esse dinheiro ocupa todo o tempo da pessoa. Por outro lado, não é para desprezar completamente o dinheiro a ponto de se tornar alguém preguiçoso que não trabalha. E sim, a pessoa deve ser alguém que trabalha, busca o que ele precisa, que ele tenha Ain Tová. Ain Tová, um bom olho, geralmente é ligado com julgar os outros positivamente. Mas na linguagem da Mishnah, linguagem muitas vezes dos livros, Ain Tová significa alguém que ele está bem com o que ele tem. Ele fica contente com o que ele tem, ele trabalha, ele se esforça, ele adquire o que ele precisa e ao resto do tempo, que muitas vezes acaba sendo uma parte pequena do tempo possivelmente, mas pode ser uma parte grande, ele coloca isso no estudo de Torá. Ou seja, a pessoa coloca a prioridade dele o estudo de Torá e secundário o trabalho, não com relação ao tempo, mas com relação à dedicação e com relação à importância. Então, por um lado, a pessoa trabalha, ele busca se sustentar, por outro lado, somente o que ele precisa, não mais do que isso. O que ele tiver, o que ele conseguir na vida dele, com o que ele tiver se ele tem o que necessário para viver, ele está bem com isso, ele consegue dedicar a vida dele para o estudo de Torá. Assim falaram nossos sábios que tem três midot, três virtudes, três qualidades que levam a pessoa realmente a buscar principalmente dinheiro, a buscar poder, que é a kiná, quando a pessoa sente quiná de outra pessoa, ele sente inveja, ve'atavá, desejos, a pessoa que tem muito dinheiro para poder fazer tudo o que ele quer na vida, e kavod, e muita honra, tudo isso, motzi et adam me'olam, isso tira a pessoa do mundo, a pessoa deve se afastar disso completamente. Na próxima alahá, ele vai falar um pouco mais dessas três questões, desses três pontos, a inveja, os desejos e a honra, o kavod demais, poder demais, e a gente trata disso um pouquinho melhor.